assunto hoje será Entendendo a Presciência de Deus. Não sabe do que estamos falando? Então te convido a ficar conosco para mais um Crente em Pauta. Não sei se você se pegou dizendo que o seu futuro está nas mãos de Deus. A verdade é que não só ele está nas mãos de Deus, como o Senhor também sabe de todo o seu futuro, do início até o fim. Etimologicamente, entendemos a presciência como o conhecimento do futuro. Essa palavra só é encontrada no Novo Testamento. Porém, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, também ela está evidenciada em trechos e passagens, como nós vamos ver já na continuação do vídeo. Como descrito em Isaías 46, versículo de número 10, que anunciou o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Com isso podemos identificar que todas as coisas estão descobertas diante dos olhos do Senhor. Nada vai pegá-lo de surpresa. Para nós, as coisas estão acontecendo cotidianamente, normalmente. Mas para Deus, todas as coisas estão, tanto no seu início quanto no seu fim, esclarecidas diante dos seus olhos. Ele sabe tudo muito antes que as coisas aconteçam. Como em Atos, capítulo de número 3, versículo de número 18, diz assim: Mas Deus, assim, cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Como aqui descrito, a gente consegue perceber que o plano e os propósitos de Deus nunca poderão ser frustrados. Como no caso de Atos, a gente consegue perceber que o plano de resgate, que antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo da criação do homem, já estava descrito por Deus, já estava na sua vontade, que Cristo viria como nosso justificador, como remidor, nada poderia frustrar essa ação. Ela aconteceria porque já era descrita e já era conhecida do próprio Deus. Como nós já vimos nos vídeos anteriores, como nós falamos que Deus ele não está preso ao tempo, então o seu conhecimento também não está vinculado ao tempo. Ele está no começo, ele está no fim, ele está no decorrer. Então a sua vontade nunca se frustrará. Uma das perguntas mais feitas é: por que, se Deus, com a sua presciência, é sabedor de todas as coisas, muito antes que as coisas aconteçam, permite que coisas ruins aconteçam no nosso tempo ou ao longo da história? Ele, como sabedor, não poderia ir lá e mudar o curso da história? Porque ele deixou uma árvore proibida no Éden? Se não era o propósito do homem cair, era só não deixar a árvore. Porque ele poupou Noé? Se as gerações à frente iriam também quebrar as alianças e os concertos, iriam novamente pecar. Porque ele permitiu que Manassés viesse, mesmo sabendo que Manassés levaria todo o povo a pecar? São perguntas que com certeza nós nunca teremos resposta, porque fazem parte do plano de Deus e estão escondidas no próprio Deus. Porém, de uma coisa sabemos, e com isso vamos usar novamente as Escrituras. Em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 2, nós podemos afirmar que fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. E ainda, em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 4, que está escrito: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Com isso fica claro que todas as coisas estão sob o seu conhecimento. Por mais que o homem ele não tenha resposta para todos os atos de Deus, e é claro que nunca teremos, fica evidente que ele está coordenando as coisas segundo a sua própria vontade e plano inicial. Com Deus entendemos que não há plano A e B. O plano é sempre o mesmo. Os planos de Deus não mudam. E que antes mesmo do homem falhar,
Deus já tinha preparado o resgate por intermédio do seu Filho Jesus. E com esse resgate, deixaríamos de ser filhos da ira, filhos do pecado, filhos da queda, e seríamos filhos de Deus, remidos pelo sangue do Cordeiro. Ao olharmos o panorama de toda a sua vontade durante a história, conseguimos entender que Deus não nos criou como marionetes de sua vontade, mas nos deu livre-arbítrio para que, ao conhecermos a Ele por meio do Evangelho e a ação direta do Espírito Santo, viéssemos compreender que, por meio da sua soberania e presciência, nos guiará a um caminho de reconciliação, a um caminho de vida eterna. Meus irmãos, se esse vídeo foi importante para você, eu peço que você não esqueça de deixar o seu like e não esqueça de compartilhar, para que nós possamos alcançar mais e mais vidas. Do demais, até o próximo Crente em Pauta. Fiquem todos com Deus.